Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse. E antes de qualquer coisa, mais uma vez queria agradecer imensamente por você estar aqui agora, me escutando e com o objetivo mais uma vez de gerar conteúdo gratuito sobre o Excel. Na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre macros. Aparentemente pode ser para algumas pessoas um assunto extremamente novo, para outras pode ser que alguém conheça, que já tenha escutado, mas enfim, o objetivo é fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação do que é uma macro, do que ela representa e principalmente com o objetivo dela gerar em vocês o impacto que gerou em mim quando eu conheci uma macro a primeira vez. Eu só queria compartilhar com vocês. Eu conheci macro a primeira vez quando eu trabalhava no Banco Real, antigo Banco ABN, enfim, e lá foi onde eu conheci macro pela primeira vez, e de lá para cá não teve um único trabalho que eu não tivesse feito pensando de como eu poderia automatizar esse trabalho por meio de uma macro. Então, para mim, particularmente, é um assunto extremamente interessante e que qualquer um pode fazer, enfim, e se aprofundar nesse assunto também, como qualquer outro assunto. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá para o nosso vídeo, a gente tem a vinheta agora. Espero que você chegue até o final desse vídeo e mais do que isso, espero que lá no final do vídeo você possa depois voltar no canal e colocar um comentário do que você achou sobre macro, se você já conhecia, se você não conhecia, e enfim, o que você achou de uma maneira geral, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vamos lá para o nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso vídeo. Como eu falei na introdução, a gente vai falar sobre macro. Então, na verdade, eu vou falar sobre 5 temas. A gente vai falar um pouco sobre a preparação da planilha para a gente poder fazer a gravação de macro. Vou falar um pouco sobre conhecer a estrutura inicial da gravação de macro, do processo de gravação de macro. Vou falar sobre uma tecla de atalho e vou falar sobre a gravação e a execução da macro depois de gravada, ok? Então vamos lá? Então inicialmente eu tenho a nossa planilha aqui, eu deixei duas planilhas criadas aqui, porque eu vou precisar uma para gravar, outra para mostrar para vocês depois de gravado como que a gente executa. E basicamente só para eu reforçar e ratificar o que eu falei um pouquinho antes na introdução, a gravação de uma macro nada mais é do que a gravação dos passos, dos comandos que a gente grava durante a execução de uma atividade. Então, como sugestão, fica a gente fazer um pré-projeto, fazer um rascunho, ou seja, quando você começar a gravar suas macros, é extremamente importante que você visite primeiro o seu trabalho, que você olhe para ele, veja qual que é a sua intenção, o que você gostaria de fazer naquele trabalho, qual é a coluna que você quer excluir, qual é a coluna que você quer incluir, qual é a coluna que você quer formatar, enfim. É importante que, resumidamente, você faça um rascunho disso para que a tua macro ela fique mais objetiva. Outro ponto importante dizer que a macro ela é um diamante bruto e futuramente, evoluindo aí no passo da macro, a gente vai chegar até o VBA, que é o Visual Basic for Application, que tem o objetivo de lapidar. O VBA é como se fosse uma lapidação para essas macros que a gente grava, um pouco mais engessada, mas extremamente útil, porque a gente consegue automatizar aquelas atividades rotineiras, enfim, do dia a dia. Então vamos lá na prática aí para a nossa aula. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma série de comandos aqui, mas antes a gente tem como primeiro item a preparação da nossa planilha. Então a preparação é a conversão dessa planilha, que é um XLSX. Então eu venho aqui em arquivo, salvar uma cópia ou salvar como, e aqui eu tenho um passo de trabalho como XLSX, e para que a gente consiga gravar uma macro, é preciso que a gente faça a alteração dela para uma pasta de trabalho habilitada para macro, ok? A gente pode até manter o mesmo nome, não tem problema, mas vamos colocar aqui, vou mudar o vídeo só para não sobrepor a minha base.
E aí você clica em salvar. A partir deste momento, a sua planilha já está preparada para você gravar uma macro quando você quiser. Então a gente vai para a nossa etapa 2, que é o processo de gravação. Então, para a gente gravar a macro, existem duas maneiras da gente poder fazer isso. Ou eu venho na minha guia desenvolvedor, no caso, como eu acabei de baixar o meu Excel, a minha guia desenvolvedor ela não está aqui ainda. Ou então eu venho na minha guia exibir, por exemplo, e eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui em macro, ou geralmente aqui na parte de baixo também tem um ícone para você clicar nele e começar a gravação. Então eu venho aqui em cima na minha guia e aqui eu clico em gravar macro. Então, bom, vamos lá. Dica número 2. Além do rascunho, é importante que você coloque um nome, que seja um nome claro, que você identifique rapidamente quando ela estiver junto com outras macros que você também criou. Não é difícil, né? Depois do momento que você entende a relevância e a importância da macro, você gravar várias macros, então é importante que você coloque um nome sugestivo, um nome que fique fácil de você poder entender. Um outro assunto que eu tinha colocado é a gente colocar uma tecla de atalho. Então vamos imaginar que, como a gente está falando de macro, eu quero colocar um M aqui. Então o que acontece? Ele automaticamente coloca o Shift, porque provavelmente o Ctrl M já existe, então ele colocou o Shift para diferenciar o nome dessa tecla de atalho. E armazenar aqui eu tenho algumas opções, mas eu sempre coloco nesta pasta de trabalho, porque geralmente é sempre nela que eu vou executar. Mas existe a possibilidade de você executar para outros casos também. E na descrição, como complemento do nome, você colocar uma descrição resumida que diga qual é a finalidade dessa macro. Então eu vou colocar, tem a função, vou colocar aqui, função de gravar o vídeo. Vou colocar aqui, pronto, ok. A partir desse momento, a partir do momento que a gente clicou em macro, iniciar uma gravação, colocou o nome, preencheu com aquelas informações e clicou em ok, a partir desse momento o nosso Excel ele já está gravando. Então, tudo que a gente fizer, todos os comandos que a gente fizer, esses comandos serão gravados. Então, por isso, a necessidade da gente fazer um pré-rascunho, de fazer um pré-projeto, dizendo quais são as etapas que a gente quer executar, porque isso facilita muito na hora da gente começar a gravação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na célula A1, ele vai gravar esse comando. Se eu clicar na coluna A, clicar com o botão direito do mouse e clicar em inserir, ele vai gravar esse comando. Se eu clicar na célula B, copiar, ir para a célula A1 e colar, escrever aqui nova e clicar em Enter, ele está gravando este comando também. Se eu vier aqui marcar, por exemplo, a minha coluna. Bom, então vou imaginar que eu marque a minha coluna aqui, por exemplo, e eu queira pintar a minha coluna de amarelo, ok? Que eu queira vir aqui e pintar aqui de preto. Vamos imaginar que eu queira, e isso tudo, vamos imaginar que seja parte de um trabalho. Então, como eu falei, a macro ela é a automatização de processos repetitivos, de um processo, de um trabalho que você recebe todos os dias e todos os dias você precisa fazer a mesma coisa, incluir a mesma coluna, pintar a mesma célula, configurar a mesma linha, configurar o mesmo número. Obviamente que ele dá para fazer muito mais do que isso, né? Então, como eu falei, a macro ele faz essa gravação dessas etapas, mas o VBA ele faz uma lapidação desse trabalho, né? Ele deixa o trabalho, né, mais seguro, ele deixa o trabalho mais profissional, digamos assim. Mas essa etapa ela é uma etapa que ela ajuda muito, porque existem muitos trabalhos que todo dia você abre a planilha, todo dia você exclui a mesma coluna, inclui a mesma coluna, formata a mesma célula. Então, de início, para quem não conhece, para quem quer começar a fazer gravação, é dessa maneira, que vai se comportar.
Então, vamos imaginar que eu queira configurar essas colunas, por exemplo. Então, eu queira colocar ela no formato de moeda. Então, que eu queira mudar a cor da minha linha de cabeçalho, que eu queira incluir aqui 2 linhas em branco, que eu queira colocar o nome aqui, coluna nova. Vou imaginar que eu queira copiar e colar. Enfim, todos esses comandos estão sendo gravados, ok? Então vocês viram que a gente fez uma série de comandos aqui, que eu não vou entrar no mérito do comando. O objetivo não são os comandos, o objetivo é dizer que aquilo que a gente gravar vai ficar gravado, e aí se a gente quiser repetir isso outras vezes, será possível. Desde você iniciar na abertura do arquivo, ou você executar essa macro dentro da planilha que você vai utilizar como um modelo, enfim. Como eu falei, o objetivo deste primeiro vídeo é fazer uma breve apresentação de qual é a função da macro, para depois a gente começar a desenvolver e se aprofundar mais nesse assunto. Ok? Então vamos imaginar que sejam esses. Então eu vou finalizar clicando na célula A1 e é aqui que eu quero que finalize a minha macro, ok? Então eu venho novamente aqui em exibir, ou como eu disse, eu venho aqui embaixo e eu clico para encerrar e interromper a minha macro. Então eu vou clicar aqui para interromper. A partir deste momento, né, não está gravando mais, então eu posso fazer o que eu quiser, ok? Então, dentro dos assuntos que a gente falou, esse foi mais um que era o processo de gravação. Agora a gente vai ver o último, que é o processo de execução. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que essa é uma planilha que todo dia você receba e precisa fazer exatamente tudo isso que a gente fez, né? Mas todo dia você vai receber uma planilha nova, você não vai receber uma planilha já com essa formatação, isso é você que vai fazer. Então, por isso eu criei uma planilha intacta aqui, íntegra, para a gente ver como que ele executa. Só que presta atenção, que o processo é muito rápido. Se você não prestar atenção, pode ser que você não consiga perceber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em macro, é o mesmo processo, né? Só que ao invés de eu vir aqui em gravar macro, eu vou vir aqui em exibir macro. E aqui dentro de exibir macro, eu vou clicar em executar. Ok, vocês viram? O processo foi muito rápido, mas ele já fez exatamente tudo aquilo que a gente fez aqui em algumas etapas. Pode perceber que ele está exatamente igual, inclusive com os nomes que a gente colocou, as cores que a gente pintou, a formatação que a gente colocou, enfim. Ok? Então, esse foi o objetivo inicial, é passar uma ideia muito superficial para vocês do que era esse processo de macro, né? Por quê? Porque aí, nas próximas aulas, como eu falei, para quem assistiu, para quem chegou nesse vídeo até agora, para quem gostou, vai no canal, né? Vai aí nos comentários e coloque no comentário, né, o que achou, né, se quer ver mais conteúdos, né, sobre macro, e aí a gente vai evoluir. Para que o vídeo não fique longo, né, eu não detalhei muito, até porque não adianta se aprofundar, né, para as pessoas que não conhecem nada de macro ou conhecem bem pouco sobre a macro, ok? E aí, só para a gente finalizar, eu gravei a minha macro, eu alterei a minha planilha, e aí eu salvando a minha planilha, automaticamente, quando eu venho aqui e salvo, eu salvei a minha macro. Então, essa macro ela já vai ficar aqui gravada, né? No caso, como a minha planilha ela tem autossalvamento, então tem o salvamento automático, então, obviamente que aí ela já está salva aqui. E aí, para a gente finalizar esse assunto, vamos imaginar que eu quisesse fazer alguma alteração no meu processo de gravação da macro. Então, novamente, eu venho aqui em macro, venho em exibir macro, dentro localizo a minha macro, no caso é só essa, e venho em editar. Então, apesar de parecer um pouco assustador isso aqui, mas eu posso garantir para vocês que não seja nada que ninguém, né, que qualquer pessoa possa fazer, né? Eu também, na primeira vez que eu vi essas informações, eu achei um pouco complicado,
mas depois aos poucos você vai entendendo que o processo é mais simples e você vai evoluindo também. Você começa fazendo trabalhos mais simples, né, e depois você vai evoluindo. Mas eu tenho certeza que se você quiser, né, e se tiver demanda nesse canal, eu vou no passo a passo, de maneira simples, de maneira descomplicada, né, falar sobre macro da mesma maneira que eu aprendi. Eu não sou desenvolvedor, eu sou usuário, mas eu aprendi o suficiente para que eu pudesse, como eu falei, né, fazer trabalhos muito bons, ok? Então é isso aí, pessoal. Realmente espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até agora, agradeço imensamente, né, por ter ficado até aqui. Para mim é um privilégio ter utilizado do seu tempo com esta finalidade, né, para que você tenha usado, né, para mim é importante que você tenha utilizado, né, dedicado o seu tempo para aprender um pouco sobre um conteúdo que eu estou passando aqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Now the world